Olá, paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do canal do Crente Podcast. Você que sempre está nos assistindo aí, quero agradecer. E já quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar esse podcast, que hoje não vai ser testemunho, né? Já ia falar que ia ser testemunho, mas não. Hoje eu trouxe duas pessoas aqui que se Satanás chegar perto, vai tremer, né? São dois, o pastor Rogério, um homem de Deus, pastora Ola Jumoqué, também uma mulher de Deus. E hoje eu convidei os dois aqui para a gente fazer um bate-papo aqui, uma conversa diferenciada, para trazer aí conhecimento para você aí, com base na experiência deles, né? Na experiência em que a pastora Ola Jumoqué teve durante a sua vida ali. Ela já contou o testemunho dela aqui no Crente Podcast, muita gente já conhece ela, né? E então nós vamos tratar aqui várias questões aqui, né? Que foi falado ali no testemunho dela, e mais muitos outros assuntos aqui que nós vamos estar abordando junto com o pastor Rogério também, que já é aí o quinto podcast, pastor? É verdade. Né? Quinto podcast com o pastor Rogério. E eles são sempre bem-vindos aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês, né? Pastor Rogério, pastora Ola Jumoqué, que veio aqui pela quarta vez, né, pastora? Já veio duas, depois veio agora, gravou a outra, agora essa aqui. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui, amém? Então eu creio que as experiências que vocês tiveram, né? Muita gente já assistiu aí pela internet, pelas redes sociais, conhece a pastora, conhece o pastor Rogério, e eu creio que esse podcast aqui vai agregar um pouquinho mais ali, né? Que se apenas alguma coisinha pequena alcance uma alma ali, nós já estamos satisfeitos. Não é verdade? Então nós vamos, e o propósito nosso aqui é trazer a clareza, a luz, às pessoas presas, cativas a demônios, a entidades que tentam aprisionar as pessoas, a mente, né? Enganando as pessoas e impedindo que o Espírito Santo haja na vida das pessoas. Quantas pessoas estão presas hoje, cativas, né? E hoje eu estou com dois mestres aqui para responder umas perguntas aqui. Então vamos lá, né? Primeiro eu quero cumprimentar o pastor Rogério. Seja bem-vindo aqui, pastor. Amém, a paz do Senhor para todos. É uma honra estar aqui, né, mais uma vez. Amém. Meu irmão Rafael, pastora também, que agora para mim falar o nome dela aqui. Eu sei falar. Nigeriana. Ola Jumoqué. Nigeriana. Isso é mais fácil. Né? Mas agradeço por estar aqui, é uma honra para mim. Pastora, seja bem-vinda, pastora. Mais uma vez, agradecer a Deus. Mais uma oportunidade que o Crente Podcast está me dando para me falar de Jesus, né? Junto com o pastor Rogério. Eu já vi ele, né, no Crente Podcast. E hoje eu consegui conhecer ele pessoalmente. Que eu diminua, não deixe eu falar que eu quero, né? Amém. Que querer dele sempre na minha vida. Tudo que eu vou falar para ajudar, para edificar. Porque a gente não vai estar aqui à toa, né? Sim. Eu creio que pastor não ia vir à toa, né? Irmão, né? Que Deus colocou o Crente Podcast, irmão Rafael. Está aqui à toa, nem eu. Qualquer um de nós. Se você que não assistir, tudo, ele colocar Jesus em primeiro lugar, eu creio que vai ajudar, vai edificar, vai transformar a vida. Porque cada um fala um pouquinho de Jesus. Os almas vão ser alcançados pelo reino da glória e já vai começar a perder nesse país. Amém? Amém. Então eu tenho várias perguntas para fazer. Vamos ver o que Deus vai falar aqui, né? Mas a primeira pergunta que eu quero fazer, né, para vocês, primeiro eu quero começar com o pastor Rogério, e a pastora Ola Jumoqué pode ir comentando também, quero que ela participe também, né? É possível, pastor Rogério, que cristãos eles sejam possuídos por demônios, porque existe e explica essa questão da possessão e da opressão também. Por experiência, sim, né? Porque tem muitas pessoas que a gente pega. Eu já expulsei demônio de pastor, de profeta, de dirigente de ciclo de oração, gente
de ministério. Tenho certeza que a pastora também já teve essas experiências, infelizmente. Mas, geralmente, essas pessoas que são possuídas por essas entidades, porque têm legalidade. Então, são pessoas que abriram portas de legalidade e, por causa disso, as entidades têm livre acesso na vida daquelas pessoas. Então, eu já peguei casos, já peguei uma pastora uma vez que ela estava com 7 espíritos de enfermidade e a gente foi orar por ela. O Senhor falou para mim, são 7 espíritos de enfermidade. Ela estava tendo derrame facial, com vários problemas, e um espírito de Maria Mulambo terrível na casa dela também, que é uma entidade que trabalha na vida das pessoas. Nem sei se tem essa entidade lá na Nigéria, depois a pastora pode falar. É uma entidade, inclusive, de lixo também, de sujeira na casa. Sim, é Maria Mulambo, né? Isso. E ela, uma coisa terrível na casa dela. E aí a gente repreendeu, aí fazendo aquele mapeamento, ela veio falar que ela tinha casado na Umbanda e que o casamento dela foi fundamentado, ela tinha ganhado várias coisas. Quer dizer, a gente teve que... E ela era dirigente de ciclo de oração. Dirigente, a igreja ficava na porta da casa dela. Eu já expulsei demônio de um profeta, de o cara chegar às 5 horas da madrugada na minha casa e orar por ele. Tem uma entidade chamada Pombagira, Dama da Noite. E essa Pombagira é uma entidade que trabalha assim, né? Ela faz a pessoa trocar o dia pela noite. E faz a pessoa ir para essas baladas, boates da vida, prostitutas, cafetões. Geralmente essa entidade também trabalha. E de expulsar o demônio. E ele mesmo fala para mim, eu vi o demônio sair de mim. Olha que coisa. Olha só. Então, assim, e tudo pessoas que dentro da igreja, mas tinha porta de legalidade. Uhum. Porta de legalidade. Então, hoje, tem muitas pessoas dentro das igrejas que se manifestam porque tem porta de legalidade. E aí tem que fazer um trabalho de libertação com essas pessoas. Agora, você perguntou qual que é a diferença de possessão e de opressão. Geralmente, possessão é de dentro para fora. Opressão é de fora para dentro. O inimigo, para ele entrar dentro, é porque tem muitas legalidades ali. É como a gente estava falando, né? Não é todas as pessoas que muitas vezes existe esse nível de possessão, mas existe. E hoje também, pela experiência que a gente tem tido, o inimigo também ele tem encontrado outros meios de atacar as pessoas. Hoje eu percebo uma coisa, Rafael, pastora, que muitas vezes o inimigo ele está agindo na vida das pessoas assim, se apoderando de áreas da vida das pessoas. É casamento, é filhos, é finanças. Isso é terrível, porque ele segura, ele prende, ele destrói a vida daquela pessoa naquela área. Agora, possessão, biblicamente, é algo de dentro para fora. Opressão, eu sempre falo que é igual uma morsa de marcenaria. Você pega um prego, você vai espremendo, vai apertando. É aquele aperto, o inimigo oprime a pessoa fica oprimida de tal forma que ela vai perdendo o ânimo, vai perdendo a fé, vai perdendo a alegria, vai perdendo a esperança, ela vai definhando. Agora, tem um termo que a gente usa também que é irradiação, que é diferente. Incorporação seria bem essa questão de a pessoa incorporar, mas a irradiação é quando a pessoa, o demônio está perto dela. Ela começa a passar mal, isso é muito comum também. Você vai orar para uma pessoa, ela passa mal. Às vezes ela não está possessa, mas existe uma irradiação. Tem uma entidade que está perto dela. É muito comum, por exemplo, a gente fazer libertação e o demônio está do lado de fora. Ele não pode entrar naquele local, tem às vezes uma autoridade ali, ele não entra. Mas a pessoa sofre de uma irradiação. Ou seja, aquela entidade ela está perto da pessoa. Então, tem possessão, tem opressão. Possessão de dentro para fora. Opressão é de fora para dentro. Para dentro. E você, pastora, por que você acredita que que existem cristãos que são hoje influenciados por demônios dentro das igrejas, né? Que infelizmente acontece. É uma coisa, né, muito complicado, né? Mas dá para explicar para o povo entender, para se livrar. Por que os crentes hoje têm muito demônio dentro da igreja? Porque aquela pessoa nunca aceita Jesus de verdade. Ou, exemplo, uma pessoa sai no terreiro de macumba, mas não busca. Deixou. Por que se sai na macumba?
praticamente o demônio já está aí no corpo dela, escondido. Então, os pastores hoje não querem trabalhar em libertação para pulsar, para trabalhar em cima daquela pessoa. Então, como o diabo, como eu sempre falo que o diabo não criou nada. Nada, nem a morte não está na mão de Exu Caveira, está na mão de Deus. Então, aquela pessoa sai no terreiro de macumba. O pastor está precisando de ovelha dentro da igreja. Então, quando aquela pessoa sai da macumba, aceitou Jesus, e já falou, opa, aqui esse homem de Deus não tem visão. Eu vou ensinar esse meu cavalo para aprender rápido as coisas de Deus. Dá para entender? Dá ou não dá para entender? Aí o diabo aproveitou porque aquela pessoa aceitou Jesus e aprendeu rapidinho de jejuar, de ler a palavra, de fazer as coisas para pressionar o quê? Líder. Porque que já está lá fora, já está na mão do diabo. Então o diabo usa essa pessoa que sai no mundo para entrar rápido na igreja, para aceitar Jesus, para ele poder agir dentro da igreja. Então, as pastores, não vale geral, pouco, porque eu falo muito exageradamente. Pouco pastor que não tem visão, coloca aquela pessoa para trabalhar rápido. O diabo me ensina. Porque o diabo, ele ensina as pessoas rápido. As coisas de Deus, ninguém quer pegar rápido. Tu vê coisa errada, todo mundo quer pegar. Coisa certa, ninguém quer. Não entra rápido. Mas coisa errada, pecado, humanidade pega. Porque o diabo, ele quer usar nós, ser humano, para atacar Deus. Atacar Deus em forma de quê? Eu sou criatura, você é. Então, eu dou legalidade para ele vai entrar. Então, esse pastor pega essa pessoa rápido, o diabo usa rápido para poder trabalhar na igreja, mas aquele demônio está dentro. Está escondido. Eu tenho um caso. Essa pessoa foi na minha igreja de Deus, porque eu não vou levar nada. Se eu estou na terra, Deus me colocou atrás dele para me dirigir. Essa jovem foi lá nessa igreja em 3 Pontes, ela vai assistir. Ela mesmo comentou. Ela era de uma igreja, depois ela saiu da igreja, foi numa outra igreja, assim vai. Aí, começou a ter problema com ela, ela voltou para a igreja de novo. Ela chegou naquele dia, trouxe oferta. Quando eu abri, que eu vi, né, ela foi embora. Mas antes de eu começar a culto, ela chegou cedo. Ela falou para mim assim, pastora nigeriana. Eu vi assim, eu não sei, você crente podcast mesmo que ela falou. Que ela tem uma amiga que está saindo de macumba. Hoje ela é missionária. Quem entrega a revelação para essa missionária? Pombadira. Ela sai da macumba e entrou na igreja, aceitou Jesus. O diabo ensinou rápido. Pastor levanta ela, obreira. Depois de obreira, diaconisa, missionária. E ela entrega a revelação para todo mundo. Então, Pombadira, ele sabe, o demônio sabe o seu passado. Sabe que está precisando. Então, os Pombadira passa a adivinhação para ela passa no meio da igreja. Então, quando terminar o culto, liga para essa menina. Ô, minha amiga, meu Deus. Meu Pombadira hoje me falou de tudo, igreja fica... Que está faltando o quê? Visão espiritual. Porque aquela não foi tratado. As pessoas hoje não querem tratar. Não querem encarar. Quer igreja cheia. Quer ser usado. Fala, não, meu... Não é porque não tem movimento espírito. Tem. Para você rodar na terra da promessa, tem que estar no azeite. Se rodar, deixa você rodar. Para as pessoas mesmo ver. Demanda assim, eu deixo. Aquela pessoa roda. Quando termina a pregação, passa para mim. Aí eu entro com visão, revelação, libertação. Eu chamo aquela pessoa. Vem cá, minha filha. Eu já chamo, vem cá, minha filha. Se é de Deus, não vai manifestar. Mas se é de Deus, vai manifestar. Falou, o que está usando ela? Ó, os Gazani. Sou eu, Exu Tatuba. Desde quando você está no corpo dela? Desde 10 anos. Então, por isso... que o diabo hoje está dentro da igreja, porque os homens de Deus não têm visão de Deus, não quer tratar as ovelhas na terra. Então, por isso o demônio penetra dentro da igreja, e Jesus chora por causa disso.
E na visão de vocês, assim, qual que eu vou citar um exemplo que eu vi acontecer na minha frente uma vez, né? Eu vi uma vez, eu estava na igreja, um pastor estava pregando e, de repente, ele parou no meio da pregação, colocou toda a igreja de pé, e já começou a invocar ali já começou a fazer uma oração de libertação, né? Isso foi no meio da pregação, nem terminou a pregação naquele dia. E de repente ele falou assim: quem que está sentindo alguma coisa assim, vem aqui na frente. Aí foi um irmão lá na frente, algumas pessoas foram lá na frente, que estavam sentindo aquilo que ele estava falando. E quando não deu poucos minutos, o demônio se manifestou numa pessoa lá na igreja, um jovem lá, e aquilo começou a se espalhar na igreja de uma forma assim, mas virou uma bagunça dentro da igreja. Uma bagunça. Se espalhou que em sentido? As pessoas começaram a ficar endemoniadas? Começou a ficar endemoniada, outras pessoas caiu no chão. Você está entendendo? Que a pastora tá falando, e eu fiquei assustado, porque eram crentes muito antigos lá dentro da igreja, entendeu? Então, no outro dia, inclusive, teve um caso que até eu vou comentar, que eu queria que vocês comentassem. Teve uma menina que o demônio se manifestou nela. E ele expulsava aquele demônio, não saía, chamava os presbíteros, os pastores, e aquele demônio não saía. E ele terminou o culto e não conseguiu expulsar aquele demônio. E todo mundo pegou o carro e teve que ir na casa dela. Por que é algum demônio territorial isso daí? Depende, pode ser. Às vezes é o ponto de contato que ela tinha no corpo. Às vezes o demônio não sai porque ela tem alguma coisa no corpo dela que está ligado à entidade. Pode ser também porta de legalidade, às vezes é mágoa, às vezes é sentimento de rejeição, às vezes é algum pecado oculto que ela nunca confessou. Pode perceber quantas pessoas que a gente vê nas igrejas que vai para o culto, se manifesta, vai para o culto, se manifesta, vai para o culto, se manifesta. Culto... Tem muitas igrejas fazendo esse tipo de libertação, né? Não, sim. Né, eu, quando comecei na libertação, era muito assim, de unção. Então, eu ia nos lugares, os bichos se manifestavam. É unção, a gente fala, você busca... Você tem essa frequência espiritual, as entidades não suportam. Aí o Senhor falou assim: agora eu vou te liberar uma unção de libertação pela palavra. Eu vou te mostrar como que funciona. E aí foi onde o Senhor começou a me ensinar. Porque a pessoa vem para a igreja, mas o demônio você fica expulsando. Aí você se esgota. E aí se expulsa. Daqui a pouco, no outro culto, a pessoa vem novamente. Quer dizer, essa pessoa ela tem porta de legalidade. Aí é que entra o que a gente faz, esse trabalho de cura e libertação. Por que tem legalidade? A pessoa, muitas vezes, é o que entra consagração para alguma entidade, por parte de entes queridos. Muitas vezes, a pessoa, ela mesma, fez algum trabalho de feitiçaria. Então, quer dizer, são várias coisas que estão impulsionando aquela entidade a agir na vida daquela pessoa. E essa igreja que você falou, para se manifestar nisso daí, é porque é uma igreja que não é tratada. Lá na igreja, pastora, como que a gente faz? O senhor falou assim para mim: filho, você vai trabalhar com 3 T's. Tratar, treinar, trabalhar. Toda pessoa que entrar, você vai tratar ela. Você vai fazer libertação com ela. Porque hoje, qual que é o problema? A pessoa entrou na igreja, entra o que ela fala. Os pastores já colocam a pessoa para quê? Para trabalhar. Só que a pessoa nem liberta é. Uhum. Por que tem igreja que é lotada, cheia? Foi o que ela falou, a igreja é lotada, cheia, por quê? A pessoa fala bem, a pessoa conversa bem, a pessoa é boa em alguma coisa, o pastor coloca, mas espera aí, ele não viu se a pessoa é liberta, ele não conhece o contexto da pessoa, ele não sabe nada da vida da pessoa, mas a pessoa é legal, a pessoa dá um dízimo bom. Quer dizer, primeiro se faz um trabalho de libertação com aquela pessoa. Por quê? Porque aí ela vai ser liberta. Quando ela é liberta, aí você treina ela, cada um tem um chamado. Então, um tem um chamado de libertação, outro de cura, outro pastoral, e é onde que você trabalha nesse sentido. Agora, por uma igreja toda dessa se manifestar, eu já orei por lugares também que se manifestou. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo?
Aí não é questão nem de vaidade, você fica até preocupado, porque um monte de gente caindo endemoniada, é perigoso isso para o evangelho. Mas por quê? Porque os pastores, eles não fazem, e tem pastor que é orgulhoso, ele não quer porque é trabalhoso, ele não quer porque muitas vezes ele não quer aprender sobre libertação. A maioria dos pastores, eles não querem aprender de libertação também, eles não querem buscar isso na presença. É próprio Deus até que dá unção. Verdade. Entendeu? Então, assim, eles não querem isso para a vida deles. Eu queria perguntar uma coisa para você. Deixa eu concluir Pode que você falar. viu isso. Pode falar. Sobre você, irmão Rafael falou que todo mundo expulsou aquele demônio sair. Não foi que você falou? Sim, sim. Porque eu não tenho muito estudo, mas cada palavra que você fala eu pego. Uhum. Eu já captura. Por que demônio não saiu? Porque nenhum dele não está na posição que Deus quer. Autoridade, né? Isso. Quando uma pessoa, ninguém é perfeito. Eu falo que eu sou miserável, pecador. Eu sou menor. Se tem formiga, aqui não tem formiga. Se tiver, eu sou melhor do que essa formiga. Uhum. Se uma igreja não conseguir pulsar, manda aquele demônio sair naquela hora, que aquela menina se liberta. Se vai voltar, como ele falou, já é normal. Mas naquela hora o demônio tem que sair. Uhum. Para o demônio te obedecer, tem que viver. Até em nome de Jesus, obrigado a sair. Uhum. Não sair, fala em nome de Jesus, porque todo mundo está andando tudo torto. Então o diabo não vai obedecer na boca dele em nome de Jesus. Isso é verdade. É forte, irmão. Quantas pessoas? Eu estava pulsando, se eu falo, se eu botar meu libertação no YouTube, eu não sei onde vai estar meu nome hoje. Mas Deus mandou, não bota. Vários. Um pastor no meu lado, eu estou no outro. Eu dou liberdade para porque eu falo. Ovelha não é minha, é de Deus. A única coisa que eu vou falar com meus ovelhas no Brasil, na Nigéria aqui. O xamã de você foi Deus que deu, o unção foi Deus que... Só tem que me falar. Porque não tem como ter 2 capitães no barco, tem que ter uma só. Seu unção que você tem, o seu chamado, dirigente, diaconia, sabe pregar, é Deus que te deu. Mas se você é obrigado a comentar comigo, pastora, eu vou fazer uma coisa na igreja. O resto, você deu, porque Deus tem que ensinar. Uhum. Então, essa igreja nossa, no quintal de uma pessoa onde eu comecei, eu trabalhando pulsando o demônio num lado, longe, ele passou minha frente, né? Foi pulsar os outros, no lado. Sabe o que o diabo falou para esse pastor? Você não. Endemoniado, você não. Não é para o meu irmão Rafael, não, tá aí, povo? Eu estou falando. Ele falou com aquele pastor, você não. Aquela lá, sim. Uhum. Aquela lá obedece a Deus. Uhum. Então, quando um homem e mulher não conseguem expulsar demônio, porque tem a vida errada. Está desenganando Deus. E segundo também, quando esse pastor também falou, pastor Rogério, isso aí aconteceu muito no meu ministério. Jesus expulsa, demônio sai. Mas a pessoa vai na cara dela e dá legalidade, vai voltar. Volta de novo. Volta, isso é normal. Volta mesmo. É, isso que ele falou. É verdade. Mas não tem autoridade para expulsar aquele demônio? Está repreendido. Um exemplo, quer ver? Infelizmente, falta essa autoridade, porque a autoridade também vem de caráter. E hoje, infelizmente, as pessoas não têm caráter dentro da igreja. Falta exemplo. Mas, por exemplo, tem um caso que aconteceu em Guarulhos, que estava tendo um culto no lar, pastora, e eles estão lá. Aí se manifestou uma pessoa. E aí o pastor começou a... Sai, demônio, sai, demônio, sai, demônio. E o demônio não saía. Aí a dona da casa ficou indignada com aquilo, porque o demônio não saía. E olha só... Quer dizer, o pastor expulsando o demônio não saía. Está com a vida errada. Não tinha autoridade. Alguma coisa errada. Sim. Aí, quem foi querer expulsar? A dona da casa. Pegou e falou, sai, demônio! Aí o demônio olhou para a cara dela, apontou o dedo e falou assim, quem é você? Quem é você? Assim mesmo. Você que adulterou. Assim mesmo. Você que gerou uma criança, abortou e enterrou no quintal da sua casa. Meu Deus. Olha Ele só fala. a gravidade.
Por isso que Meu as pessoas não Deus do trabalham muito de libertação hoje. Por causa disso. O diabo, ele é Envergonha. coisa séria, né? Vergonha, né? Na Mas hora. o que a pastora falou é verdade isso. É o que eu falo, pessoal, gente, é labutoso. Mas a gente precisa fazer isso aqui. A pessoa vem para a igreja e as pessoas não querem. Por quê? Porque vai confrontar também. Libertação dói. Eu sempre falo isso pro pessoal, gente, libertação dói. Com certeza, ela sofreu muito para buscar essa libertação, porque foi guerras espirituais que ela passou. Então, eu falo, pessoal, gente, tratamento. Vocês têm que vir para a igreja e vai ter que passar pelo processo da libertação. Não vai ser fácil. É difícil, mas também no dia que você for liberto, você vai ter autoridade nisso que você está vencendo. Você vai ter autoridade para também tocar na vida das pessoas. A pastora foi liberta e hoje ela tem o quê? Autoridade para tocar na vida das pessoas na área da libertação. Agora é triste, igual a gente está falando aqui, é triste um pastor orar por alguém, o demônio se manifestar e ele não tem autoridade para expulsar. Por quê? É o que a gente está falando, legalidade, tem alguma coisa errada, não está batendo. O que ele usou no dia lá foi, né? Vamos ter que ir na casa dela. Também depois não ficamos nem sabendo o que aconteceu, né? Que pegaram o carro e foram na casa dela. Não, igual ela falou, sabendo? tem que sair. Se voltar depois, aí tem que fazer o que a gente fala, que é um mapeamento, entender quais são as legalidades, quais são as brechas. Uma vez, eu estava no culto. Olha só que coisa interessante. Eu estava na igreja de um pastor, meu primeiro pastor, assim, foi meu amigo, e a gente estava no culto. E ele estava orando por uma moça, e ele falou assim, Rogério, vai lá no carro e ora no carro dela. Tipo assim, era distante. Mas a igreja era grande, ele estava lá orando, e eu fui no carro. Olha que interessante. Eu orava no carro, a mulher se manifestava lá dentro da igreja. Eu parava. Eu começava a orar, parecia um botão de desliga e liga. O demônio se manifestava. Eu parava. Aí eu falei assim, menino, eu estava aprendendo, né? Mas, ou seja, tinha algo no espiritual ligado ao carro que ela tinha. O que ela ofereceu. Alguma coisa ali. Quer dizer, olha só, era um carro, mas tinha uma implicação na vida dela aquilo. Que o demônio estava pegando ela lá na igreja. Eu parava, ela voltava ao normal. Orava, o demônio se manifestava. Nossa, então, quer dizer, são situações que acontecem. E acontecem muito. Falando sobre libertação, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? Como que se aprende a libertação? Eu, principalmente. Eu não aprendi libertação no sentido teológico, em uma escola teológica. Não tem nem como. Teologia não assim. dá. Eu aprendi libertação. Eu falo isso para os meus alunos hoje. Eu tenho escola de libertação. Mas eu falo, pessoal, gente, a libertação eu aprendi com o Espírito Santo. Ele foi me ensinando. O primeiro demônio que eu expulsei foi de uma senhora. Eu nunca esqueço, na igreja, eu nunca tinha expulsado um demônio. Mas aí eu fui orar pela mulher, a mulher se manifestou. Eu falei, tá. Aí comecei a orar, expulsar. O meu pastor, na época, ele era muito de expulsar demônio também, ele tinha essa autoridade, né? E aí eu comecei a orar, expulsei. Eu falei, nossa, esse negócio é bom. Me senti com autoridade, mas ali eu já vi a mão de Deus nessa área da minha vida. Eu tinha o quê? 18 anos de idade. E aí começou esse processo. Então, assim, você não aprende expulsar demônio no sentido, né? Vou fazer uma escola. Claro, existem... Como que eu posso falar assim? Existem discernimentos que todo libertador tem que ter. É necessário isso. Mas é uma coisa que o próprio Espírito Santo vai ensinando para a pessoa. É o que ela falou. Vai receber a orientação. O Senhor fala, faz isso, faz aquilo. Toma esse posicionamento, age assim. E você vai aprendendo. É claro que assim, é igual a senhora tem filha, né? A senhora falou, né? É igual, eu tenho filhos. É mais fácil hoje para os meus filhos aprenderem do que eu. Porque eu já passei. Então, eu falo, filho, é desse jeito que funciona. Então, para eles, é mais fácil do que para gente. Mas eu tive que aprender na raça. Aqui no Brasil, a gente fala na raça. Na raça, né? Na raça. Então, passa para a pastora. E para você, pastora? Como que se aprende libertação? Eu não aprendi. Eu creio que Deus, Ele dá o que Ele quer. Não adianta estudar teologia, não adianta estudar... para ter um dom de libertação. Esse aí é Deus que dá. O próprio Deus que presenteia as pessoas. Porque até para você ter um dom de visão e revelação, você ficar orando, Deus te dá. Libertação, não.
Eu acredito o quê? Quando uma pessoa tem um dom de libertação, até pode pedir. Deus vai dar. Será que vai aguentar? Verdade. Uhum. É forte. É isso. O que você está falando é profundidade. Foi quando fala Espírito Santo, meu Deus. É guerra. É guerra. Meu Deus. Eu tenho algumas ovelhas minhas que pediu, porque me viu trabalhando em libertação. Eu entrevisto mesmo. Falou assim, ó, quando ele, ai, deixa eu envergonhar. Eu falo, não vai envergonhar ninguém, não. A mim tu vai envergonhar. Deixa os outros. Uhum. Quem é que está te... Que corpo que está te descobrir você no corpo dessa pessoa? Nem eu. Você sentou me envergonha. Tem algumas pessoas que pedem dom de libertação, mas não aguenta. Tem que ter... Volta na renúncia, né? E também tem a questão... Mas a pessoa não quer, porque acha que é Volta bom. na renúncia. Por isso que eu falei, como eu falei no podcast, todo podcast que eu fui, na primeira Acha vez que é eu vim status, aqui, né? Isso. Também, Status. mas também tem gente que quer o dom, mas tem medo. O libertador, ele é ousado, ele não pode ter medo. Uhum. Ah, eu quero o dom da libertação, mas a pessoa é medrosa. Aí o demônio se manifesta na frente dela. Não, Ai, meu Deus. isso que eu falei. Até pode pedir, Deus vai dar. Uhum. Ele pediu, Deus vai dar. E para manter? Pra manter Pra que é o suportar. peso. É. Como ele me emprestou, falou assim, ele me emprestou de graça, porque nenhuma da minha família. Primeira pessoa que ia usar a libertação sou eu. Uhum. Quando eu trabalhava, eu botava, a pessoa me pedia, eu orava, a pessoa manifestava, ó, briga dentro da minha casa. Deus deixou entender. Porque ele está me preparando. Então, quando Deus te dá, ele te prepara. Capacita, né? Para você não cair em armadilha. Então, que trabalha em libertação, o diabo atormentar. Depois daquele culto, o diabo vem com fúria. Para me derrubar, para te derrubar. Essas coisas aqui, os homens que eu falo. Tudo que eu... Quando ele queria me falar, não, eu quero na hora. Porque quando fala de Espírito Santo e demônio, a minha alma se abre para meu Deus. O próprio ele começa o quê? Parece que ele está me ensinando o quê? Escrever no quadro para me ler. Como o diabo também me usava. Uhum. Então, o dom do Espírito de libertação, quando Deus te dá, ele já te preparou. Antes de você vai começar a exercer. Porque quando a luta vir, tu vai lembrar que você não pediu. Que ele que te deu. E ele vai te garantir o sustento. Quando o diabo te vier atacar, ele vai ter o quê? Ligado. Mas pessoa que pede, cai rápido. Uhum. Desiste na hora. Desiste, não demora. Porque pede, porque acha bonito. Uhum. Eu não acho bonito. Eu não acho. Eu. Isso que eu falo assim, eu tenho como eu votar hoje, eu voto, mas você não pode mais parar. Uhum. Porque Jesus matou um grande bruxo. Esse homem já matou muita gente na família dessa pessoa. Última pessoa que ele ia matar sou eu, pastora que eu trabalho. Ele sentava no meio da igreja, me olhava. Ele não sabia que eu me é bruxo. Essa aí é um processo, uma coisa diferente que a gente está falando agora. Então, quando ele te dá, ele dá força para você suportar. Verdade. Mas que pede, você vai ver, cai na prostituição. O inimigo vem pra cima, Meu né? Deus, porque você Vem pra envergonha ele cima. na frente de todo mundo. Você descobriu o demônio no corpo daquela pessoa. Ele fala assim, então vai terminar o culto. Ele não me envergonhou? Ele vai terminar o culto, ele vai ficar só ele, homem branco, vocês três. Jesus, ele e você, nós três, não é assim? Aí ele vem com fúria. Eu sei que ele vai falar na mente das pessoas. Se o pessoal que fuma, e voltar a fumar escondido. Porque eu te envergonho ele. Ele vem com fúria para te envergonhar também. Aí ele vai deixar as pessoas lembrar. Só vai lembrar quando tem mais força para voltar. De aprofundar naquele pecado. Uhum. Aí o pessoal não aguenta mais. Desistir da obra. Sai da igreja. Vira o quê? Meu Deus, não foi aquele homem, mulher que trabalha com libertação.
Olha aqui está hoje. Então, para pedir dom de libertação, falo, Deus, me dá o dom que o Senhor quer na minha vida. Não pode querer o dom dos outros. Sim. Se eu quero o dom dos outros, Isso é tu não vai verdade. aguentar. O pessoal não aguenta. É verdade. E para vocês, existem pessoas que fazem libertação de forma errada? Exemplo. Tem. Que exemplo, pastor? Que exemplo? Não sei, exemplo. Que exemplo? Por exemplo, Dê um exemplo aí, pastor. Alguém que faz hoje, por libertação. exemplo, tem gente fazendo muitas pessoas fazem libertação de forma errada a nível de constelação familiar. Como? Constelação familiar é assim. Deixa eu pegar um exemplo. Ó. A pessoa pega assim. Aí fica aqui na minha frente, você fica. E agora você vai falar que isso aqui é o teu pai, a tua mãe. E aí, quer dizer, ela leva a pessoa a tipo como se fosse uma oração teleguiada. E na realidade, pega bonecos. Aí a pessoa chora, meu pai me abusou, a minha mãe fez aquilo. Sendo que tem muitas libertações hoje que eles estão fazendo que é complicado. Sendo que, nesse caso, a libertação é a pessoa buscar no Espírito Santo. Ela tem que buscar quartinho de oração, ela tem que jejuar, ela tem que orar, ela tem que romper. Então eles estão fazendo uns negócios assim. Esse negócio de constelação familiar é uma coisa que está crescendo muito aqui no Brasil. Nunca vi, não. Eles usam muito, porque... Como que é? Fala de novo, eu não entendi. A constelação familiar, geralmente eles trabalham com essa questão de... Mas a pessoa está demoniada, está incorporado. Não. Então não é libertação, então. Não. Ela não está endemoniada. Só que a pessoa tem uma ferida aberta. Um exemplo, ela foi abusada, ela foi... Endemoniada assim, né? Muitas vezes ela está endemoniada, mas não está manifestada. Mas ela tem uma ferida aberta. Aí o que eles fazem? Vem cá. Eu finge que esse aqui é o teu pai. Finge que essa aqui é a tua mãe. Essa aí é maldade. Isso aí não é de Deus, Aí não. a pessoa começa a conversar com aquela outra pessoa como se fosse a pessoa que lhe fez o mal. Quer dizer, é uma libertação errada. Para mim é errado. Essa aí não é de Deus, né, pastor? Agora, tem vários tipos hoje de libertação que eu vejo aqui no Brasil. Não sei na Nigéria como eles fazem. Mas, por exemplo, na África, estava ouvindo uma pessoa falar esses dias, eu achei interessante. Na África, Vai que falar, eu tô escutando. até minha esposa comentou que a gente, como trata também pessoas de várias partes do mundo, é uma membra nossa, inclusive, da igreja, que ela é uma africana. E ela falou assim, pastor, aqui, para minha esposa, pastor, aqui na África, tem pastor fazendo libertação ritualística. Você vai lá, acende vela e coloca tantas velas dentro da sua casa. Isso não é libertação. Eu já vi isso na internet. Não é Isso é libertação. bruxaria, Parece... Isso é bruxaria disfarçada. Não. Quer dizer, libertação é pela palavra. E o que a palavra diz? Oração, jejum, fecha as portas, renova a tua mente pela palavra. Gente, as pessoas estão querendo inventar um monte de coisa. O evangelho é simples. O evangelho é simples. Então, assim, tem sim, eu acredito. Tem muita libertação errada. Eu já conheci uma certa igreja, que eles fazem um trabalho, diz que é trabalho de libertação, que foi assim, pega um dia lá e eu já fui nessa igreja. Eu já fui uma vez. Mais. Depois, eu tô lembrando aqui dos casos do Brasil. Eu fui, mas depois não fui mais. Então, todo dia, dia tal é o dia da libertação. Isso. Então, aí vai todo mundo. É o dia que mais lota a igreja. Nossa, tô lembrando de um monte de coisa. É conhecido nessa cidade como uma igreja da libertação naquele dia. Que quando você chega lá, ele apaga a luz, bota um som no teclado lá. Isso se chama pirotecnia. Isso. Bota um negócio no teclado lá, um negócio meio de terror lá. Céu cão. Pode chamando. E vai um, e vai outro, e vai um, e vai outro, e expulsa dali, expulsa daqui, entrega a profecia dali, tal. E se repete isso faz isso toda semana. E a igreja assim, cheia. Porque é o que a gente tá falando, complô, tem espírito imundo ali, é tudo gente perturbada, endemoniada. Eu já fui numa igreja acompanhar um casal, pastor, olha só a situação. Que a mulher ficou endemoniada em cima do altar. Olha o tipo de libertação. Quem aqui, eu já vi isso, quem aqui vai passar o cartão de débito ou de crédito
R$100 para expulsar o demônio dessa pessoa. Eu já vi isso. E isso é coisa que acontece no Brasil. Jesus. Tem igreja que faz essa questão de deixar tudo escuro e tem algumas também que faz tipo estilo regressão. Antigamente, nem todas, tá? Tem muitas pessoas que faziam retiros, encontrão, mas no início tinha muitas igrejas que faziam encontrão que falavam assim, deixa tudo escuro, volta pro ventre da sua mãe agora. Quer dizer, eles faziam tipo regressão para a pessoa se libertar. Isso é antibíblico, isso na realidade é ensinamento profano, isso é torpe, isso não é libertação. A libertação pura, ela é pela palavra, é oração, é jejum, é renovação da mente pelo Espírito, não tem nada a ver essas coisas. Isso aí é tudo elementos que eles estão usando para aprisionar mais ainda as pessoas. Uhum. Pode falar, pastora. Abre a tua boca. Dá lugar na terra. É engraçado, né? Porque quando ele falou, né? Esse povo trabalha libertação, né? Errado, né? Por isso que eu perguntei, que tipo de libertação? Igreja que paga a luz para pôr na libertação não é de Deus, porque para pressionar, para a pessoa ficar com medo. Verdade. Não é de Deus. Tem que se pedir medo. Jesus não dá medo para ninguém. O que dá medo é demônio. Olha só, eu já estive na igreja expulsando demônio, uma pessoa, tinha uns obreiros expulsando demônio, e aí tinha uma médica, e o pessoal não conseguia expulsar o demônio. Aí ela chegou perto de mim assim, e falou assim, pega a Bíblia e mete na cabeça que sai. Quer dizer, olha as invencionices que as pessoas elas fazem para libertação. Isso não tem nada a ver, isso não é libertação. Então tem libertação, que ele está falando aqui, é autoridade, libertação vem através de jejum, de oração, de fechar as portas de legalidade, de se renovar pela palavra, de buscar a Deus. A libertação ela vai vir assim. Agora eles estão inventando um monte de coisa que não tem nada a ver para as pessoas se libertarem. E as pessoas acabam ficando mais aprisionadas. Que tem igreja hoje que é igreja macumbeira disfarçada de evangélica. Essa é a grande verdade. Misericórdia. Já teve um caso, não posso falar nenhum nome, né? Mas teve um caso, pastora, que o camarada chegou na igreja. Sabe aquelas igrejas que você entra, você é o pregador da noite? Nunca te viram na vida. Nunca te viram. Aí o cara entrou todo de terno, todo bonito, colocaram ele para quê? Para pregar. Pregou, aí o fogo desceu. No final ele tirou assim, falou assim, ó, cheio dos guia. Falou assim, engraçado, tá vendo como vocês são tudo um povo sem visão? Misericórdia. Preguei aqui pela entidade tal, vocês glorificaram, exaltaram, profetizei em nome da entidade e vocês absorveram tudo. Isso aconteceu numa igreja grande de São Paulo. Meu Deus. Aí você está entrando numa área da libertação, né? Da libertação não, perdão, discernimento de espírito, né? Sim, Isso aí é algo que está faltando hoje muito nas igrejas, o discernimento do espírito, né? O discernimento do espírito, ele é necessário para todos nós cristãos, né? Mas como que nós podemos buscar o discernimento do espírito? Boa pergunta. Orando, buscando. É igual, o dom de discernir espírito é uma coisa que você busca. Então, por exemplo, e o dom de discernir espírito, ele não discerne só espírito. Ele discerne muitas coisas também. Chamado da pessoa. Por exemplo, eu posso olhar para uma pessoa e pelo dom de discernir espírito, o Senhor mostra o chamado. Mas o Senhor mostra também qual que é o demônio que está agindo naquela casa, como que ele está agindo, como ele entrou, de que forma que ele entrou. Então hoje você falou uma coisa que é verdade. Até a gente que tem igreja, pastor, assim, se tem um dom que a gente precisa hoje, é o dom de discernir espíritos. Porque é espírito de engano, é espírito de falsidade, é espírito de inveja, é espírito de ciúmes, é espírito de medo, é espírito de prostituição. Quer dizer, olha o tanto de situações que acontecem. Então a gente precisa buscar no Senhor esse dom o tempo todo, porque não é fácil. A gente lida com muitas pessoas, igual a pastora estava falando, né, vem muita gente, começa a fazer podcast, convite. Se você não tem um discernimento de espíritos, você aceita tudo, mas nem tudo é de Deus. Então você tem que ter esse discernimento. Você tem que perguntar, Espírito Santo, e aí? Como que é isso? Me explica.
Então, hoje, as igrejas, as pessoas, as lideranças, elas precisam buscar o dom de discernir espíritos, justamente para a gente não ser enganado. Igual, um dia eu fui orar na casa de uma senhora, ela era católica, ela começou a falar em línguas. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, pode parar com essa palhaçada que eu sei que é você. Aí o demônio se manifestar, quer dizer, ela se manifestou ali, o demônio se manifestou, mas era uma língua demoníaca que estava ali. Deus teve que me dar um discernimento. Quantas vezes a gente está na igreja, tem pessoas que estão ali que o Senhor mostra, aquela pessoa está acontecendo isso, ora por ela, algo vai se manifestar. Aí se ora, se manifesta. Quer dizer, discernir. Então é necessário hoje esse dom na igreja. E, infelizmente, as igrejas não estão buscando isso. Aliás, tem igreja que nem acredita no dom. Uma igreja que não acredita no dom já está tudo errado. E, pastora, a senhora já teve alguma experiência assim, onde a senhora conseguiu identificar algum espírito imundo assim, através do discernimento do espírito? Maioria. Esse daí, Deus me deu. Eu não pedi, ele me preparou para me ensinar. Eu sempre falo com as pessoas. Meu pastor é homem de Deus. Eu falo só quando eu vi. Quando eu ver que eu vou saber. Eu sou uma coisa na frente de ovelha. Dentro do quarto da parede. Eu não estou aqui em São Paulo, as ovelhas estão sabendo o que eu estou fazendo. Quando eu estou no hotel, a ovelha sabe o que eu estou fazendo? Mas Jesus sabe. Então, ele mesmo me emprestou esse dom de discernir as coisas. Por isso que eu falo, eu tenho pouco amizade. Porque eu vou ver algo perfeito, eu não sou, sempre falo, eu sou miserável. Mas algo de ser humano normal, brigar, ficar chateado é de natureza da gente. Como eu falei que eu não quero marido. Mas terminou o culto, eu olho para o pastor, vai deitar com o pastor escondido. Essa aí é o quê? Não é pecado? Claro, com certeza. Eu era usado por Satanás. Porque para ficar no espírito, orar no espírito, na mente, é cansativo. Aí eu não aguento mais, não, Jesus. Eu não aguento mais, não. Eu quero viver. Eu quero pensar como mulher pensa, como adulto pensa. Alguém sabe o que está passando na minha cabeça? Não. Mas Deus sabe. Deus sabe. O diabo sabe, porque o diabo colocou. Eu dei legalidade para ele. Ele entrou com o pensamento maligno. Mas Jesus sabe dois lados: de ruim, de bom. Então, tudo isso ele me emprestou. Eu luto todo dia para não perder essa essência com ele. Sabe por quê? Para não perder a essência. Como eu falei de início. Os homens hoje não querem ser tratados pelo Espírito Santo. Quer que o homem ensina como ele vai ser, como ele vai dirigir uma igreja, como ele tem as coisas. Não quer que Deus ensina. Então, se o homem ensina, como vai ter ensinamento de Deus? Me fala. Dá para entender ou não dá? Sim. O que eu estou falando aqui, se está vindo na minha alma, Deus sabe. Jesus sabe se eu estou falando coisa certa ou estou falando coisa errada. Esse eu tenho muita preocupação muito na minha vida. Eu sou assim. Porque a palavra de cada um de nós que fala o evangelho é pesado, porque muitos almas dependem da palavra que ele vai falar para edificar eles. Tudo que eu falo também, as pessoas, o quê? Então depende do que eu falo para edificar elas. Eu posso ajudar as pessoas com minha palavra. E a minha vida? Tudo isso depende do quê? Discernir de Deus. Sim, eu estou ensinando, mas eu também quero ser salvo. Mas o dom de discernimento é para todos, pastor? Sim, mas a pessoa não quer. É para todas as pessoas. A Bíblia diz, né? Buscar com zelo os melhores dons. Se a pessoa quiser buscar, Deus pode dar. Agora a questão é essa, se a pessoa está preparada. Porque assim, eu quero um carro.
Tá, mas você está preparado para pagar o IPVA? Você está preparado para as responsabilidades? O dom, ele vai requerer responsabilidades. E muitas vezes o dom não é essa coisa linda toda, né? Você vai ver demônio, vai ver principado, vai ter confronto diário, as entidades vão lá na tua casa querer te perturbar. Quer dizer, as pessoas elas querem o privilégio, mas elas não querem a responsabilidade. Então, o dom é para todos. A questão é se as pessoas realmente estão preparadas para receber aquilo. E aí elas têm que... primeiro que não é todo mundo que tem esse chamado de libertação também. É o que ele está falando. Não é todo mundo que foi chamado para libertação. É o que a pastora falou. A gente tem que falar assim, qual que é o meu chamado? No seu chamado tem um dom. Todo chamado, ele carrega um dom específico. Agora, se a pessoa tiver o chamado de libertação, aí pede para Deus o dom, porque ele vai liberar e esse dom vai ser canal de bênção para a vida de muita gente. Amém. Agora tem uma pergunta polêmica. Vamos ver o que vai sair aqui dessa pergunta aqui. De que forma a cultura, essa mudança que houve na igreja de anos, né, desses últimos tempos, de que forma essa mudança contribuiu para que o diabo, o inimigo, agisse hoje no meio dos cristãos assim com tanta força hoje? Essa mudança que, né? A igreja hoje ela é muito diferente do que era antigamente, né? Hoje existe muito conhecimento hoje. Hoje você consegue conhecimento. Nós vemos muitos teólogos, né? Muitas igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus mesmo, hoje para você ser um pastor, você tem que ter um curso de teologia. Antigamente, hoje é a teologia que forma as pessoas, não é o Espírito Santo. Antigamente, as pessoas não era obrigatório ter a teologia, né? Hoje tem. Então, muita coisa mudou, né? Hoje as igrejas são... hoje, todas as igrejas têm parede preta, tem iluminação, tem... né? Usa muito louvor, se popularizou muito o louvor, né? O louvor dentro das igrejas, eles se multiplicaram, assim. Hoje você entra na internet, hoje no YouTube, cada dia um cantor novo, um louvor novo. Antigamente era 2, 3, 4, né? Ia se fazer um CD, por exemplo, um cantor ia produzir um louvor, um CD ali, ele se consagrava muito ali, né? Você via que era uma consagração os louvores especial. São mais comerciais do hoje que são mais comerciais, né? Então as igrejas se tornaram muito comercial, né? E mais carnal. Assim, meu ponto de vista, tá? Eu acho que o grande problema hoje é o mesmo problema que o povo judeu enfrentou. Quando Deus levou o povo para o cativeiro babilônico, foi por vários motivos, mas um deles, padrão de assimilação. Do quê? Da cultura daquele povo. Hoje, por que gosta de falar, as igrejas não são iguais como antes? Eu estava falando esses dias, acho que a pastora falou até de uma igreja que ela foi muito ajudada na Nigéria, que aqui era a igreja do Davi Miranda. Olha só o exemplo. Eu sei que tem outras questões, mas olha que legal isso. Uma pessoa, para ela colocar o avental que tinha lá, porque eles colocavam avental, não sei se na Nigéria assim, tinha um azul, tinha uma branca, fazer algo, tinha que estar 4 horas antes orando de joelho no chão, na igreja. Quer dizer, a pessoa tinha que buscar muito, ralar, entende? E hoje não é assim. Hoje a igreja ela começou a ter o padrão de assimilação do mundo. Quer dizer, ela começou a trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. A igreja hoje ela não é mais promotora de espiritualidade. Hoje a igreja está sendo mais promotora de carnalidade. Então hoje tem igreja que tem botecão gospel. Já ouviu falar, não? Eu ouvi. Não sei, não. Tem botecão gospel. Tem igreja, tem arraiar gospel. Tem hoje sex shop gospel. Nossa. Tem motel gospel. Tem motel gospel que tem até as prescrições. Olha, isso aqui crente pode, isso aqui vigia. Olha só, estou falando. Então, quer dizer, hoje tem MMA gospel. Hoje a igreja ela não é mais promotora. A igreja, que eu digo assim, regida por esses seres. Ela não é mais dirigida pelo Espírito. Eu falei isso aí um dia. Queridos, o Espírito Santo não está em muitas igrejas mais. Ele não está.
Por quê? Justamente por causa desse padrão de assimilação. O Espírito Santo não tem liberdade, tiraram o Espírito Santo da igreja. Aí as pessoas, o Espírito Santo está aqui. Quantas vezes eu fui pregar a igreja e a pessoa, o Espírito Santo está aqui, e o Senhor falando para mim assim, não estou bem longe. Eu estou longe daqui. Justamente porque as igrejas, elas adquiriram o padrão de assimilação. Hoje você vai falar, eu já tive pastor que eu fui pregar e ele falou assim, não prega de pecado. Eu falei, amigo, se eu não puder pregar sobre pecado, eu não vou pregar. Porque eu vou pregar aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração para pregar. O que ele falou para mim falar. Quer dizer, hoje a gente é limitado até nas pregações se deixar. Hoje os pastores não podem mais pregar de pecado ou de uma palavra mais de exortação. Por quê? Porque o empresário está ali. É o dinheiro. Então assim, hoje tem muito essa assimilação das coisas do mundo. Coisas que não tinha tanto antigamente. Quer dizer, o povo orava mais. Hoje essa questão também de internet. Hoje o problema é o mundo do entretenimento. A gente estava conversando aqui, até a pastora falou, hoje a pessoa fica aí horas no WhatsApp, no celular. Quer dizer, hoje a gente tem muita distração. Uma das maiores armas de guerra que o inimigo usa contra o povo de Deus hoje, distração. O povo está muito distraído, é o tempo todo, é o dia inteiro se deixar, o mundo tecnológico, e a pessoa não ora. A pessoa não tem tempo para Deus, mas tem tempo para outras coisas. Não ora, não jejua, não busca, quer dizer, não tem como. Isso está abafando, isso está esfriando a igreja. E aí quando você fala de coisas básicas, para eles parece que é uma coisa de outro mundo. Sendo que era para a igreja, está avançada. A igreja parou no tempo hoje, infelizmente. Sabe uma coisa que eu falei uma vez na igreja e me deram risada de mim, né? Oraram assim, esse menino tá doido, né? Eu lembro uma vez que antigamente, quando surgiu a televisão, né? Os crentes falavam assim, ter televisão era pecado, né? Lembra quando era pecado ter televisão em casa? E muitos que falaram que é pecado tem hoje na casa deles, né? Esse é o problema, né? Você acredita que isso era discernimento de espírito também, desses crentes antigos, ao dizer que era pecado? Porque é uma porta que você abre para dentro da sua casa, né? Hoje ainda está mais light, mas naquela época lá, uma época atrás aí, você ligava a televisão... Se a gente for ver a nível de agravante, antes era menor do que hoje. Porque hoje... Você tem cena explícita de sexo na TV. Sim. Antigamente era uma coisa bem camuflada. Então, assim, eu acredito que para aquele cenário poderia ser. Mas do jeito que eles faziam, eu não acredito. Igual hoje aqui, ó. A gente está falando aqui. A gente está no mundo tecnológico. Tem câmeras aqui, tem computadores, tem celular. Gente, meu Deus do céu. A gente está gravando um podcast. Tem pessoas que estão nos assistindo. Tem pessoas que vão... Quantas pessoas que não se identificaram com o testemunho da pastora, com o meu testemunho, com de outras pessoas que passam aqui? Aí já pensou esses pastores, que eles iam falar? Isso é do cão, isso é do demônio. Quer dizer, não, peraí, a gente está usando essas ferramentas para ganhar almas para Jesus, para tocar na vida das pessoas, para as pessoas serem curadas. O problema é o legalismo. É quando a pessoa está mais preocupada com a necessidade, com a regra que eles criaram, do que com a necessidade. Quantas pessoas eles não mandaram para o inferno por causa disso? Com certeza. Que saíram da igreja. Não pode, mas você ia na casa deles, tinha telão. Quer dizer, é complicado. Pastora, como que a senhora vê essa mudança das igrejas hoje? A modernidade da igreja hoje, como que a senhora enxerga isso? Meu fé, você mesmo já falou, só o pastor não pegou na hora que você falou. Dinheiro, fama, por causa do dinheiro. Agora você puxa o microfone para cá. Vai. Por causa do dinheiro e fama. Isso. Por isso que mudou. Não tem outro jeito. Dinheiro, corromper, tudo isso na terra do vivente. Pecado já tinha. Tudo que está acontecendo hoje já tem. Né? Mas como chegou tecnologia, todo mundo quer ter as coisas direitinho dentro de casa. Né? Então, para deixar minha igreja cheia, eu vou liberar tudo. A igreja fica cheia. Então, como vai ter ensinamento espiritual? Como vai obedecer a Deus? Por isso que o próprio Satanás falou assim, eu estou dentro da igreja. Ele do mundo já é dele. Dentro da igreja que ele está hoje. Muito mais do que no mundo.
Porque está dividindo as coisas de Deus com eles. Isso que eu falo. Quem é que pode ter tua cama bonito? Aquele colchão king. Tu comprou lençol bonito, uma criança cheia de sujeira. Tu vai deixar pisar na tua cama? Ninguém deixa. Isso que se os homens hoje estão fazendo com Jesus na terra. Se ele suja lá fora, não aceita Jesus, está sujando lá fora, tudo bem. Você está na igreja, está lutando, Jesus vai ainda ter piedade. Sim. Mas a pessoa não está lutando, acha normal, porque pastor não quer corrigir. Cada dízimo, oferta, o dinheiro. Sim. Porque quando nós fazemos as coisas que não agradam a Deus, que está gostando é o demônio. Porque ninguém vai botar um mendigo na tua casa, na rua, e vai botar na tua mesa para comer, vai botar na tua cama para dormir. Então, por que nós, seres humanos, fazemos isso com Deus? É porque tudo hoje virou um sistema, né? Por exemplo, tem igrejas grandíssimas aí, famosíssimas, que vivem só de levar pregadores, cantores famosos de movimento, que você tem que pagar de 15 a 20, 30 mil reais para essa pessoa. É triste, Rafael. Né? Isso, com certeza. Show. Deus me alertou. Não se corrompe. Tudo vai ficar. Que deixar que diga assim é financeiro. Financeiramente, é isso, dinheiro. Não tem outro jeito. É ruim, tem dinheiro? Não. Vai ter que vir a corrupção aí é dinheiro, igual a senhora falou, é fama, porque às vezes a pessoa também ela começa a ficar famosa, ela começa a ficar soberba, arrogante, prepotente. A maioria tem isso. Quando começar a estar no ganho alguma coisa, já era. Aí tem que tomar cuidado. Eu posso falar para você que eu não tenho, mas Deus sabe que eu tenho. Isso que eu falo, eu posso te enganar. O que vai enganar Deus? Verdade. É o que tem de gente aí sendo manipulada por pessoas que, meu Deus do céu, nem liberta foram e lota. Lota estádios, lota... Como o pastor vai falar de pecado? Como o pastor vai corrigir a ovelha? Caso, se ele mesmo faz coisa que não presta. Olha só, eu conheço um caso, pastor, que o rapaz, ele se deitou sexualmente com a madrasta. Agora já suscitou até uma descendência. O pai, olha só, madrasta. Aí o pai se separou dessa mulher, tal, foi ver a vida dele. E ele casou com ela, com a madrasta. Hoje ele tem uma igreja gigantesca. Você olha aquilo, você fala assim, não é possível. Se você é uma pessoa que não tem maturidade espiritual, discernimento de espírito, se você olhar pelo campo dessa terra, você fala assim, não é possível, o que eu estou fazendo errado? Entende? Mas não é. Aí você vai ver o estilo de membresia que aquela pessoa tem. Gente, como que eu posso falar assim, mais... não é modernidade, qual que seria o termo aqui? Mais da nata, juventude, mas com a vida tudo torpe. Não tem cura, não tem libertação. Hoje, infelizmente, as igrejas viraram muito clube social. Ah, eu vou na igreja, vou ver o meu irmão, vou ver fulano, vou ver a Chiquinha, vou ver a Doquinha, vou ver não sei quem. Mas quer dizer... Entretenimento, entendeu? Falta a unção do Espírito Santo, falta o poder do Espírito Santo, falta a libertação, falta o temor. É o que está faltando hoje. Por isso que não tem libertação nas igrejas. Vamos passar aqui para a parte do testemunho da pastora Roger Moqueca, nós vamos cutucar ela rapidinho, para nós terminar. Ela falou, ela contou, pastor, no testemunho dela, que ela foi perseguida pelo espírito de Herê desde que ela era criança, desde que ela era... desde a infância, né? Até a vida adulta. 35 anos. Pode fazer um resumo? Quantos anos? 35. Faz um resumo para nós aí, pastora. Sei que você já contou no outro, mas agora tem gente nova assistindo. Ah, Jesus. Amém, irmão. Esse espírito, como eu já falei, se tem 1000 crianças na terra, 99 tem esse demônio. Ele não respeita se é lá cristão, se nascer no berço de evangélico, não tem nada a ver. É um demônio que quer mudar a mente. Os filhos do crente não desobedecem e não desobedecem. Sai daqui, fulano, daqui a pouco aquela criança tá, o quê? Voltar para lá de novo. É demônio, sabe que vai apanhar. Eu falei também, em outro lugar, falei assim, se você ver teu filho tá fazendo coisa que não presta, não espanca, tu não tá espancado de demônio.
está explicando teu filho. Porque tem algo que está falando pro teu filho. Não obedeceu ao teu pai, não. Faz de novo. Quantos filhos de pastor que viram gay? Um monte. O espírito dele, ele trabalhou na senhora em que área? Né? Naquele tempo, na minha idade, ele trabalhava para me mentir para os homens, né? Ficar me abusando de mim, né? Para virar uma prostituta, mas graças a Deus que eu não virei. Uhum. Porque Deus me resgatou antes, ele tentou. Mas hoje em dia não. O espírito de herege usa a menina, como eu falei com vocês. Usa as meninas para ser homem, homem para ser mulher. Falou que nasceu no corpo errado. Ele muda a mente do ser humano. Porque criança indefesa. Sempre na infância que começa. Mas até a face de adulto. Se o pessoal não sabe o que é espírito de herege, o diabo ele não quer ninguém abrir a mente para descobrir que é demônio. Será as pessoas que estão no de macumba, quando o diabo chama de cavalo? O que é ser cavalo? Porque não tem a mente aberta no mundo espiritual, a seta. Então o diabo ele tampa a mente de humanidade. Tem criança, olha, meu Deus, tem criança de 12 anos, que eu conheci ontem. Esse menino de 12 anos, ela está fumando, ela está roubando, está fazendo coisa que não presta. No dia que levou o colchão, eu olhei para ela, eu já vi esse demônio. A tia dela mandou orar. Eu comecei a entregar o rolo para ela. A mãe abriu a boca, falou tudo. Que Deus já revelou. Esse espírito de herê, ele é entendido por outras religiões como o espírito do quê? Sim. Bem, cuidador, amigo. Aqui no Brasil, ele está ligado Cosme e Damião, IBG, que eles falam, né? É a entidade que está ligado aos demônios herê. Moloque na mitologia. Agora, uma coisa que a pastora está falando, eu vou dar minha opinião, meu posicionamento. Essa questão de criança, o que pega muito? Cobertura. Telhado dos pais. Qual que é o problema hoje? Cobertura. Hoje os pais geraram os filhos fora de uma aliança. Hoje, pega aí, faz um mapeamento. De 100 crianças, quantas que nasceram fora de uma aliança de casamento? Então pode falar, mais de 70. Mais de 70. Uhum. Ou seja, essas crianças, elas já têm uma fragilidade, porque elas são fruto de pecado sexual. Elas são desprotegidas do mundo espiritual. E isso está crescendo no mundo. Hoje tem filho de adultério, filho de fornicação, filho de incesto, filho de estupro. Hoje, pastora, tem filhos de transfobia. O que é isso? O homem virou mulher, a mulher virou homem, se relacionaram e tiveram uma criança. Olha as loucuras que está acontecendo no mundo. Qual que é o problema que eu vejo muito grave? É igual ela falou, a criança é indefesa. Então, se ela é indefesa, ela tem que ter alguém que a defenda. Tem que ser os pais têm que dar essa cobertura de oração, de intercessão, de jejum. Mas o problema é que os pais estão pior do que as crianças. Então, eu falo, pai é teto, é telhado. Se o telhado dos pais está esburacado, vai atingir a vida das crianças. Se os pais são ocultistas, vai tocar na vida das crianças na área da feitiçaria. Se é sexual, toca na sexualidade. Se é criminal, na criminalidade. Se é financeiro, toca nas finanças. As crianças, elas estão vindo para esse mundo. Eu falei isso esses dias no meu Instagram. Discernindo a sua concepção. Eu perguntei assim, você sabe qual foi como seus pais se relacionaram quando eles te geraram, no dia que eles tiveram um ato sexual? Vocês sabem como eles se relacionaram? A maioria não sabe, mas olha só que agravante. Muitos se relacionaram de um relacionamento de adultério, muitos se relacionaram de um relacionamento muitas vezes de homossexualidade. Quer dizer, a pessoa ela já vem para esse mundo dentro de uma torpeza. Uhum. Então, eu sempre falo, criança, o que pega muito é os pais, é a cobertura. Agora, se você tem, um dia o senhor falou assim para mim, entre em oração pela tua filhinha. A gente tem 4, o quarteto fantástico. Uhum. A Sara, ela tinha, nem lembro a idade, o senhor falou assim, tem um espírito de rebeldia, rodeando ela. Olha só. Aí o que eu fiz? Eu sou autoridade. Eu comecei a orar, cobrir ela espiritualmente e repreender. E aquilo teve que ir embora. Estava rodeando ela. Justamente
Que entra o que a pastora falou, né? Para tocar na vida da criança. Então, os pais hoje, eles precisam se levantar. O problema é que os pais têm um monte de legalidade. Estão mais podre do que tudo, estão mais sujos do que pau de galinheiro. Aí entra algo que a pastora comentou, que eu achei muito, muito interessante, que foi quando o espírito de Herê pediu para você se podia prejudicar outra criança. Sim. Conta esse caso aí. Como ele é, porque partiu por TG, para me poder TG, porque ele está mostrando para mim que me ama. O diabo, ele é mentiroso. Ele não vai falar, ele vai... Então, olha aí, se alguém bate no teu filho, como tu fica? Mal, bravo, né? Tá mal. Então, esse demônio está cobrindo minha briga. Na minha cabeça, ele está me amando. Ele gosta de mim. Entendeu? Não entendeu? Então, como o pastor também falou aí, os pais ter cobertura com os filhos, mas tem que estar constantemente sentando com ele e perguntando, porque o diabo não desiste. Porque quantas orações que eu já orei, eu não sei quantas vezes eu falo todo dia, queima, daqui a pouco volta. É coisa séria o mundo espiritual. O pai pode ser melhor libertação, visão e revelação na face da terra. O diabo vai voltar para perturbar. Então os pais têm que dizer o quê? De vez em quando, meu filho, minha filha, o que eu faço com minha filha? Eu não falei desde o início que eu espancava ela. Quem estava em mim, eu não queria que perturbava ela. Quando eu batia nela, eu falava assim, Abigail, se chora, eu vou te bater, sorri. Eu tinha medo que está em mim, passar para ela. Mas assim mesmo, o diabo usou o pai para levar minha filha para ir para a festa. Aí entra o que eu falei, cobertura. Tu tá me entendendo? Aí, quando a minha filha vai na festa, chega, ela se arrependia. Aí que Deus colocou uma jovem na vida dela, que ela parou. Eu tento proteger. Como não tinha pai, não tinha mãe, o diabo entrou no pai para destruir minha filha. Mas Deus tem misericórdia dela. E hoje, meu neto de 3 anos vai fazer 4. Eu falei para ele, hoje eu estou passeando até um lugar que Deus preparou para ela, onde ela queria ir quando o pai dela viu. Hoje, mãe dela pode levar o meu neto para passear. Aí na França, o que eu queria falar? O diabo, ele não desiste. Eu já orei hoje, Jesus já me libertou. Não continua orando de novo. Você não vai vir de novo o pecado. Nós temos que libertar, libertação todo dia. De ensinamento. Jesus já me deu de ensinamento espiritual, não precisa. Não. Se você não continuar, o diabo tira, porque o Espírito Santo é sensível. Então, é isso que eu queria falar. Quer complementar mais alguma coisa sobre esse assunto? Sim, uma vez, a Sarinha, a minha filhinha, ela tinha 2 meses de idade, não é isso? E o senhor falou assim para mim, olha por ela, porque ela está nervosa e ansiosa. Eu pergunto, o que uma criança com 2 meses tem para ficar ansiosa e nervosa? Não tem nada, aparentemente, não tem nada. Né? Carnalmente. Carnalmente. Mas o que acontecia? Eu era ansioso e nervoso. Aí o senhor falou assim, você percebeu o que está acontecendo? O inimigo, ele está querendo tocar na vida dela por causa da brecha de você como pai. Aí o que eu fiz? Eu tive que pedir perdão para o Senhor, me retratar no espiritual sobre aquela situação e orar pela vida dela. Aí ela ficou mansinha, amorosinha, que hoje ela é um docinho. Mas olha as guerras, é o que ela está falando. A Bíblia diz em Mateus 4, Lucas 4, que Jesus foi tentado e depois diz lá que o diabo se ausentou por algum tempo, quer dizer, ele voltou de novo. O inimigo vai sempre voltar. Por isso que a casa não pode estar vazia. Descoberta, né? A casa não pode estar vazia. O Espírito Santo tem que estar ali agindo. Porque os crentes hoje também, assim, eles fazem um propósito de oração de 7 dias, pronto. Mas os outros 23 dias do mês, eles não querem orar. Quer dizer, não. A gente tem que estar com uma vida constante, de busca, de oração. Dia, toda hora. É isso aí. Não. De desvazia. É verdade. Porque é guerra espiritual. É guerra. Então, mas os pais têm que se levantar, porque a criança, igual ela disse,
Às vezes acontece isso, né? Os dois são cristãos, maravilha. Então entre, você que é pai, busca pelo teu filho, pela tua filha. Agora acontece igual ela, o pai aqui tá querendo levar ela para o mau caminho e ela, como mãe, querendo levar a filha para o bom caminho. Mas tem que ela, como mãe, se levantar, no caso, ou uma mãe ou um pai, e interceder pela vida daquela criança. Porque senão, filho, o mundo tá perdido. Então a gente tem que se levantar na intercessão. Pastor, eu queria que a senhora comentasse também algo sobre o seu testemunho, que era a questão a senhora comentou que vinham demônios para fazer sexo com a senhora, né? Era esse mesmo espírito? Sim, não, outro espírito. Era outro? Sabe por quê? Um espírito só não só vai agir na vida do ser humano. Porque qualquer oportunidade, se um demônio conseguir entrar no corpo de um humano, o resto também vai aproveitar. Tem abertura, né? Tu tá me entendendo? É melhor o demônio não entrar. Se um demônio conseguir, vai ficar chamando? Os outros também querem entrar. Era pombagira, não? Oi? Era pombagira mesmo? Ou era Nem me lembro. Você falou que eu lembrando, eu vou falar uma coisa que eu não me lembro. Entendi. Entendeu? Mas esse demônio sexo no sonho, ele afasta o poder, todas as áreas, sentimental, financeiro, toda a área da nossa vida. Homem, mulher, olha como o diabo está fazendo hoje. Alguma pessoa, né, que eu falei no outro canal, alguma pessoa falou, pastor, eu estou tendo sexo com mulher no sonho. Eu falei, o diabo quer que você vira o quê? Lésbica. Olha como ele muda. Jesus não muda. Mas o diabo muda. Tem um homem que faz sexo com homem. Na minha época era com homem, porque não tinha tanto gay. Sim, hoje. Homem que muda, eu que muda. Vocês que mudam. Então esse demônio, quando tem relação comigo no passado, ele destrui minha vida financeira, minha vida sentimental. Eu não tinha paz. Então, as pessoas que têm relação no sonho não é bom, é demônio. Vai lá ver a maioria que tem relação no sonho, a vida não flui financeiramente, espiritual, no relacionamento. Ele suga toda a energia que pode te ajudar a crescer na terra. Depois que Deus me libertou, que Deus começa a mudar minha história financeira. Aí você tem que continuar orando. Porque se eu não oro, eu dou brecha, ele vem de novo. Ele falou, opa, então, o que eu tinha no passado, eu vi 7 vezes a mais. Aí eu vou ser uma pessoa irreconhecível. Então agora meu nome está no rede social, eu piorou. Então, irmão, quando eu vi um pastor, né, para não falar o nome, que era um grande pregador, né? Depois vou ver, né? Ele bebeu, quase matou a mulher dele. Mas agora que ele estava bebendo, não. Que viu esse pastor no rede social? Que viu esse pastor? Um pastor pregador grande. Ele bebeu, quase matou a mulher dele. Foi denunciado na rede social, ninguém viu, não? Chama Gomes. Gomes. Something like that. Eu não vi, não. Meu Deus. Não. É muito conhecido. Deve ser. Então depois você se procura. Não conheço. Muito conhecido, mas não é porque não foi agora que ele estava bebendo. Já tinha, né, alguma coisa. Né, isso, já havia toda, porque o pecado já estava demais. Então tá me envergonhando, isso que é crédito, então eu vou deixar também você ser envergonhado. Bom, eu vou fechar meu tablet aqui e vou fazer uma as pessoas estão pergunta. perguntando. Posso fazer um adendo que ela falou essa questão? Pode. Existem 3 maneiras que os demônios fazem sexo com as pessoas. 3. A primeira é que ela falou, sonhos. Então, as entidades se relacionam sexualmente com as pessoas muito por sonhos. E tem gente que fala assim para mim, pastor, eu sonhei... Eu sempre falo, 99% das pessoas já tiveram sexo com demônios nos sonhos. Ah, eu sonhei transando com fulano. Peraí, isso aí não é fulano. Isso aí geralmente é uma entidade ali que quer te contaminar na área sexual. É como ela disse, se o cara é homem, ele sonha com um homem, geralmente é uma entidade da homossexualidade. Se é uma mulher que está sonhando transando com uma mulher, geralmente, eu já peguei, igual peguei uma mulher que era garota de programa, ela falou, eu sonho com uma mulher nua, tipo, me seduzindo nos sonhos. Quer dizer, era um espírito de lesbianismo ali, querendo tocar na vida dela.
E isso geralmente é para contaminar, justamente para a pessoa cair na área sexual. Agora, isso acontece com muitas pessoas. Tem muitas pessoas hoje com problemas nessa área. Por quê? Aí entra o mapeamento. Para a pessoa ter isso, é porque tem portas na área sexual. Pode ser feitiçaria que foi feita, sexual, bastardia, questões de masturbação, pornografia, tem porta. Ponto. Tem gente que tem ato sexual com as entidades através de incorporação em alguém. Como assim, pastor? Hoje você pergunta pro camarada, quantas pessoas você se relacionou sexualmente? Com 30, com 50, tá. Dessas, você sentiu que alguma mudou a voz, ficou estranha? Geralmente, as 30 estavam endemoniadas, mas às vezes não manifestou. Mas tem muitos deles que falam, realmente, quando eu estava tendo um ato sexual com aquela pessoa, ela mudou a voz, começou a rosnar. Quer dizer, a pessoa estava incorporada e ele estava se relacionando sexualmente com aquela pessoa incorporada. E uma outra forma é materialização. Tem entidades que se materializam. Eu já peguei casos assim. A gente pega todos esses casos, sonhos, incorporação, materialização. A entidade se personifica, se materializa para a pessoa, principalmente pessoas que vieram de ocultismo, isso é muito comum. Eu peguei um caso que a moça falou assim para mim, pastor, no caso da pastora, foi a entidade que te convidou para isso, não foi? No seu caso, pastor? A vida é eu não consegui, não. No caso dessa moça, o que ela fez? Ela, na realidade, invocou a entidade, porque a mãe veio também de feitiçaria, algo do tipo. E o que ela fazia? Ela cortava as mãos dela. E quando derramava aquele sangue, a entidade vinha e se relacionava com ela. Quer dizer, olha só, ela fazia um pacto de sangue ali com aquela entidade e a entidade vinha. Tem vários casos, e a maioria das pessoas, geralmente sonhos é a área assim que a maioria já teve. E aí é onde que a pessoa precisa buscar e guerrear espiritualmente. Incorporação também. Tem muitos que já se relacionam, inclusive com o cônjuge, que estava endemoniado e a pessoa não percebeu, porque aí falta o quê? O discernimento, o entendimento. Por isso, tudo que a gente faz, a gente tem que buscar no Senhor e consagrar. Até a questão sexual de um casal, ele tem que trabalhar nessa área. No caso seu, pastor, era de que forma esse relacionamento? Irmão, isso que eu falei, né? A primeira que a gente fez de tarde. A vida real, não, eu não faço. Porque a vida eu tinha medo para não engravidar, para não deixar só minha mãe. O homem que o pastor fala, né, na vida real, aquela pessoa já é demoniado mesmo. Uhum. Entendeu ou não entendeu? Não, eu perguntei assim na questão dos demônios Isso, mesmo. escuta. Como que era a forma? Isso. Demônio, ele é espírito. Não tem como segurar espírito. Tem Sim. como? Não. O demônio tem como você segurar. Uhum. Não tem como. A forma que você falou que é sexual. Porque você falou que tem por geralmente, sonhos. Não, tem mulher. Não, mas no caso, assim, pode ter acontecido com ela, mas é os casos que a gente pega. Esses demônios são estupradores. Não. Por isso que eu estou perguntando qual que é a forma. Deixa eu terminar isso daí. Quando fala de espírito, né? Senão ele confunde a mente. Demônio é espírito, Jesus, o que também é o quê? Espírito. Espírito. Ele pode me usar, ele entra em mim, eu vou dar lugar, mas eu sabia que eu estou demoniado. Eu sou agente de o quê? De demônio. Entendeu ou não entendeu? Eu não sou uma pastora, o homem não aceita a mulher pastora. Mas se Deus não me levantar, se Deus não me botar para mim falar meu testemunho social, quantos almas que já acendeu na pena de Deus? Então ele quer saber se eu sou uma mulher? Não. Deus tem que levantar quem que vai defender a bandeira de Cristo. Uhum. O que o pastor falou que as pessoas estupram, porque aquela pessoa sabe, é próprio Lúcifer. Como você é diretor, dono desse podcast. Uhum. Ninguém vai passar à tua frente. Uhum. Ninguém vai fazer nada sem te consultar. Então, pronto. Se um demônio entra em mim, eu faço maldade por uma criança sem defesa. Eu sou o quê?
próprio Lúcifer, mulher de Lúcifer na terra. Essa aí já faz com cara lavado. Entendeu ou não entendeu? Entendi. Mas no sonho não, no sonho de espírito, não é carnalidade. Porque quando a gente dorme, aí não tem como se defender. Nessa hora que o diabo aproveita a humanidade na terra. Porque nós estamos falando do espírito. Se eu sabia que tem um bandido lá fora, eu não vou. Mas se eu não sei, eu sou obrigado a ir. Deus vai ter que me livrar. Então, quando fala de espírito, eu não sei o que eu estou fazendo. Se eu pegar, Deus não vai deixar, eu falar isso para ele, a boca tem poder. Se eu pegar mais dos outros, eu sei que eu estou fazendo coisa errada. Mas se mais dos outros vir comigo no sonho, eu sou indefesa. A mulher dele não vai ter como ficar com raiva de mim. Porque ela não sabe que mais dela deitou comigo no sonho. E mais na vida real? Eu não sabia que eu vou destruir o casamento dos outros. Eu não sabia que eu vou tirar comida na boca daquela família. Então, aquela família, se eu falo, que tem gente que é próprio Lúcifer na terra. Quando fala do mundo espiritual, é muito o quê? Muito perverso. Porque se eu sei, igual agora falar assim, quando o pastor vai me deixar no onde? Ele é ser humano. Eu vou pedir demônio para me levar? Não. Mas se eu dormir, demônio pode me transportar, pode me levar no carro. Mas como eu vou defender? Quando a pessoa é perseguida no sonho, tem como você desistir? Mas se alguém te perseguir na rua de tarde, alguém vai ligar para a polícia. Ô, fulano, estou perseguindo uma pessoa. Vai ter alguém que vai te defender. Espírito. Quem vai te defender? Quem vai te defender no espírito? Só Jesus. Então, combate somente Jesus, Espírito Santo e demônio. Então, meu caso, eu não era só na vida real. Até eu ter medo de homem. Eu tinha medo de homem. Eu falei, quando eu beijei homem, o diabo falou, o quê? Eu estou grávida. Então, o diabo aproveitou o quê? Então, ela tem medo de relacionar com o homem. Canal. Então, eu pego ela no sonho. Aí eu prefiro no sonho. Entendi. Às vezes eu quero ver se vocês me entendem, se vocês vão me entender, o meu questionamento. Os cristãos muitos cristãos, né, dão legalidades a Satanás, ao diabo, ao inimigo. Mas às vezes eu tenho a impressão de que os cristãos, nós cristãos, muitas vezes, a gente tem mais medo do diabo Sim. do que de Deus. Sim, esse que ele quer na nossa vida, ele quer tomar a nossa força. E na verdade deveria ser ao contrário, não deveria ser ao contrário. Temor. De você ter esse temor de Deus. Mais do que a gente tem medo de Satanás. Porque Jesus um dia disse assim, eu vos dou poder, né? Eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Nossa, o poder já foi dado. Você sabe por que as pessoas têm medo de diabo mais do que Deus? Porque nós pecamos mais. Ele vai me acusar. Ele vai me pegar onde eu estou pecando. Jesus ainda tem amor por mim. Porque Jesus não quer que ninguém vá para o inferno. Jesus quer que um dia eu e você pode arrepender. Então, nossos pecados... se você roubar, vai para a cadeia. Mas se ele mesmo deixou roubar... Não é ele que me deixou roubar, ele me deixou roubar. Aí... Quando ele vir me ameaçar, eu não vou ficar com medo? Meu Deus, ele vai falar mal de mim para os outros. As pessoas o quê? Já pegam medo porque ele é acusador. Sim. Ele não tem dó de ninguém. Sim. Mas Jesus não. Jesus ainda fica te protegendo. A minha serva, meu servo ainda vai libertar. Por isso que nós, seres humanos, temos medo de Deus, não tem temor. Mas eu não. E o diabo fala assim, eu vou deixar teu avião cair. Ele falou, vai deixar primeiro Jesus cair. Quando Jesus cai, aí isso sim, eu vou morrer de avião. Quando você luta, nós lutamos contra o pecado. Ninguém é perfeito. Às vezes eu falo, eu sou o pior pecador do universo.
Mas quando você está lutando com aquele pecado, aquela falha que você tem, tu não tem medo do diabo. Ele te afronta, tu afronta ele. Eu conheço meu pecado diante de meu Deus, mas estou lutando para me arrepender. Mas a pessoa está pecando, acho que está certo. E mostra a santidade para o homem. Ainda quando vi a acusação, demônio manifestar, ficar com medo. Quando vi a ameaça de uma pessoa vai te matar, vai lembrar o quê? Pecado que fez, escondido. Vem a acusação, né? Por isso que o ser humano tem medo. Esse motivo. Você não acha, pastor, que hoje a área que mais o inimigo ele tem atacado é a nossa identidade, de nós sabermos quem nós somos? Porque a partir do momento que a gente perde de quem nós somos, a gente não tem esse entendimento, a gente dá ouvido a Satanás, né? Esses dias o senhor estava falando comigo isso daí. Se ler Mateus 4, Lucas 4 também, você vai ver, Jesus, o cenário anterior, ele é batizado por João Batista, o céu se abre, um pássaro desce, uma pomba, a voz do Senhor fala, todos ouvem, porque a Bíblia diz que eles ouvem, dizendo assim, este é o meu filho amado, a quem muito me alegro. Tá. Vai em Mateus 4, Lucas 4. Jesus sai desse cenário, vai para o deserto, ser tentado pelo diabo. Olha só, a primeira coisa que o diabo vai falar para ele, se tu és filho de Deus. Ele não está nem aí, ele foi questionar a identidade dele. A identidade. Entendeu? Então é isso que as pessoas têm que entender. A identidade, hoje, as pessoas estão descaracterizadas. As pessoas hoje, elas não têm uma identidade. Agora, como que eu sei minha identidade? Quando eu conheço a Jesus. Jesus disse para Pedro, Pedro, quem dizem os homens que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é tal pessoa. E você, Pedro, quem dizes que eu sou? Aí Pedro diz assim, e a Bíblia diz, que ele disse pelo Espírito, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele não tinha sido crucificado ainda, mas ele falou pelo Espírito. Aí Jesus, olha só, quando eu sei quem Jesus é, ele me mostra quem eu sou. Ele diz assim, você é Pedro, uma pequena pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Então, quando você conhece a Jesus, ele mostra para você quem você é. É o que a pastora falou. A gente precisa conhecer o Senhor. E hoje, o que as pessoas elas têm dificuldades? Porque elas não sabem quem elas são. É aquela pessoa que o demônio está falando, se mata. Eu falo, mas por que você está deixando isso acontecer? Você vê, a pessoa está tão deturpada na identidade dela que ela não consegue entender que aquela voz que ela está escutando dentro dela, muitas vezes na mente, falando para ela se matar, é o demônio. Porque ela não conhece a identidade que ela tem. Por isso, hoje, o pessoal que está nos assistindo aqui, eu desafio você a buscar e conhecer ao Senhor Jesus. Porque na medida que a gente conhece Ele, Ele vai nos mostrando quem nós somos. Qual é a nossa identidade e qual é o nosso destino também. Porque Jesus falou qual era o destino de Pedro. Ele vai falar. Ele mostra a identidade e o destino. Porque nós seres humanos, Deus não criou. Deus, ele não nos criou para o inferno. Não. Nós não fomos criados para o diabo. Para o diabo e seus demônios. Seus anjos, né? Os diabos e seus anjos caídos, né? Sim. Nós não fomos criados para isso, né? Infelizmente eu conheço pessoas que estão completamente presas, encurvadas. Eu já vi na rua andando. Aqui nessa cidade tem uma pessoa, você vê assim, completamente escravizada. Andando assim, chega que está encurvada. Você olha a mão assim, toda cortada. Sabe? Totalmente escravizada. A gente já tentou levar para a igreja, mas... Não adianta. E é difícil, é muito complicado. Então a gente vê hoje muitas pessoas escravizadas, perdendo a sua identidade em Cristo, sabendo que um dia Cristo morreu por nós, né, na cruz do Calvário, para que nós possamos ser livres, para que possamos ter acesso ao Pai, livre acesso. Ele morreu na cruz do Calvário e nos deu poder para expulsar demônios, né? Expulsar demônios. Ele não nos deu assim, ele nos deu a chance de termos uma vida livre, de termos uma vida assim,
como que eu posso dizer? Temos uma vida livre e sermos livres em Cristo, né? Sem nenhum tipo de aprisionamento, de no poder dele expulsar demônios, né? De termos uma vida plena e feliz, né? As pessoas, muitas vezes, a gente vê que se conforma com uma vida triste, amargurada, e às vezes até se acostuma com aquilo. Se acostumaram com o que é ruim. Se acostumaram com o que é ruim e falaram para mim, tá bom isso aqui, tá bom isso aqui. E não, Jesus, Deus, ele não nos chamou para isso, né? Ele nos chamou para termos uma vida plena. Deus nos deu uma autoridade. O problema é que, assim, existe a autoridade por legalidade, que é o que ele já nos entregou, e a por experimento. Por experimento, a pessoa precisa se posicionar. Hoje, o que mais falta no meio do povo de Deus? Posicionamento. O povo não se posiciona. O inimigo está destruindo, está lá. Ai, Jesus, me leva que eu vou. Quer dizer, a pessoa não se levanta na presença de Deus. A pessoa não se levanta repreendendo o mal. Pelo amor de Deus, se você está vendo que o mal está te atacando, que se levanta, guerreia, seja mais valente do que o valente. É o que a Bíblia diz. Então as pessoas hoje, elas estão acostumadas com o que é ruim, é o que você falou. Se acomodaram. Sendo que Deus, João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Então a gente precisa disso. Nós precisamos dessa vida abundante do Senhor. Mas o Senhor hoje, o que Ele quer de nós? Posicionamento. As pessoas precisam se posicionar e não se conformar com essa malignidade na vida delas. Amém. E prestar atenção em algo que dura muito tempo, né, pastor? Porque às vezes a pessoa tá com uma batalha, uma luta ali espiritual, seja no casamento, seja no relacionamento, seja na área profissional, na área sentimental, e não consegue romper aquilo, né? E fica, tô esperando em Deus, vamos no final. E passa tempo, passa anos, e aquilo não rompe, né? Existe algo diferente que essa pessoa precisa ter como atitude, né? Sim, existem batalhas que você tem que mudar de estratégia. Cada batalha ela tem uma estratégia específica. Não adianta. Você pode ver, você pega os gigantes da Bíblia, isso aqui é interessante. Tem vários tipos de gigante na Bíblia. As pessoas lêem, acham que só tem o gigante Golias. Não, ele é um. Mas tem um gigante egípcio. Tinha o gigante Arba, tinha o gigante Cesai, tinha vários gigantes. Se você vê na Bíblia, cada gigante, ele foi morto com um tipo de ferramenta. Então, Davi matou o gigante com 5 pedrinhas. Teve o outro que matou com um cajado. Quer dizer, olha só, tem males que só vão ser expelidos, tem batalhas que a gente só vai vencer com ferramentas diferentes, com estratégias diferentes. Cada batalha requer a sua arma de guerra. Cada batalha... Tem demônio, às vezes até assim, no espiritual, que ele não vai sair só com oração. Você pode orar a vida toda. Se a pessoa não liberar perdão para o pai, para a mãe, não vai adiantar. Realmente. Entendeu? Ela vai, ora e jejua. Aí Deus fala assim, tá, você está fazendo, perfeito. Mas se você não liberar perdão, se você não pedir perdão para o teu pai, para a tua mãe, nunca esse mal vai te abandonar. Quer dizer, então cada batalha ela tem a sua estratégia. Tem batalha que você vence no silêncio da oração. No silêncio. Você vai orando no silêncio. E no silêncio, o Senhor vai trabalhando. Tem batalha que você vence ajudando pessoas. Muitas vezes você está numa guerra lá, e aí você vai lá e começa a ofertar, fazer igual a pastora está fazendo, né, na Nigéria, construindo um hospital. Quer dizer, isso biblicamente a gente chama de tzedakah, que é justiça social. Quer dizer, quantas batalhas ela não vai vencendo. Por quê? Porque é uma estratégia de guerra no espiritual. Uhum. Então, quando você ajuda, oferta, cuida de alguém, isso tem um peso no mundo espiritual. Quantas guerras que eu venci fazendo justiça social? Quer dizer, as pessoas, cada guerra tem a sua batalha, e cada guerra tem a sua estratégia específica. Então, se a gente buscar o Senhor, dá. Ele fala, ó, filho, já teve principado de bairro, que o Senhor falou assim, aqui você não vai vencer esse principado com ensino, você vai vencer com louvores.
a frequência dos louvores, olha só, aí você tem que ouvir a voz de Deus e buscar os comandos específicos. As frequências dos louvores neste lugar vai destronar esse principado. Então, cada lugar e cada batalha vai requerer um tipo de estratégia. Amém. E a senhora, pastora, como que a senhora vence as suas guerras espirituais? Obedecer. Conta o segredo. Obedecer. Verdade. Eu vou obedecer. Tu obedecer, Obediência. acabou tudo. Obediente é tudo. Você obedecer, o caminho abre. Porque você obedecer, tu vai perdoar as pessoas, vai pedir perdão, tudo. Tu não vai cobiçar nada de ninguém. Quando o diabo vir lançar uma seta na tua mente, ou no coração, no ouvido, tu vai aprender e falar, meu Deus, será que o senhor faz isso? Como Jesus vai ficar? Não vou fazer não. Eu não vou fazer isso não. Jesus me ajuda, me liberta. Então, obediente é tudo. Você obedecer, tu vencer todas as batalhas. Amém. Glória a Deus. Gente, eu queria agradecer mais uma vez, né, pastor Rogério? A presença de vocês. Eu queria ficar mais conversando aqui, mas nós temos que encerrar, né? E eu agradeço mais uma vez a presença aqui do pastor Rogério e pastora Olaju Moquet também. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, né? E como eu sempre digo, vocês são sempre bem-vindos aqui. Amém. Sempre bem-vindos, Gratidão. em nome de Jesus. E Gratidão de coração. Como eu moro mais longe, né? Ele mora aqui em São ele Paulo. é mais perto, você mora no Rio de Janeiro. Só Sim. no Rio. Mas quem sabe, né? Esse ano eu abri uma igreja aqui em São Paulo, aí fica mais fácil. Amém. Vou louvar Deus para a vida, né? De pastor que eu conheço também. Pastor Gério, né? Que eu nunca vi, né? Primeira vez, né? Que Deus continue abençoando ele, ajudando ele cada dia. Isso que eu falo, as coisas de Deus não pode ter conflito. Verdade. Tem que ter concordância. E aqui Porque teve concordância em tudo, sim, né? sabe por quê? Se não Foi tem concordância, ótima a entrevista de vocês. até o diabo tenta colocar discórdia. Mas que vindo no espírito vai saber prender na mente. Isso que eu falo. Continua orando na mente. O pastor fala mais parte de como chama? Como fala português, para não falar a palavra errada. Mas de forma mais... Fala! Teologia? Teólogo? Mas é a mesma coisa, tá, gente? Estudo. Né? Porque ser humano, meu Deus. Mas por isso que eu trouxe vocês, né? Tá entendendo? Você com a sua forma simples, Isso. né? Que teve uma vivência, tem uma experiência. Ele também tem uma experiência, porque ele atende muitas pessoas. Isso. Também tem muitos livros, né? Muito conhecimento, lê muito, né? E vocês Mas dois... é a mesma e eu aqui, que é coisa. coitado de mim. Isso, mesma Eu só coisa que nós estamos entrevisto falando. vocês Isso dois. se chama multiforme graça de Deus. Glória a Deus. É multiforme, né? Cada um Deus usa do seu jeito, da sua maneira, e o nome de Deus é glorificado. A hora que eu falei assim, na verdade, quem deu essa ideia de colocar vocês dois fui eu, né? Eu falei pro pastor Verdade, Rogério, pastor foi Rogério, Foi você? a pastora, foi. Eu falei, a pastora nigeriana vai estar aqui, né? O que se a gente fazer um... Aí tá, peguei, vamos fazer. Aí ele falou, tá, legal, vamos fazer. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Os dois aqui. A ver se ia dar certo, Meu desde já Deus, me ia ajuda. desistir, ele ia fazer. Assim, não? Não, Aí, ó, que primeira benção. vez. Aí, ó, primícia, ó, que benção. Aí vai dar certo. Glória a Deus. Primeira Já deu vez. certo, já deu certo, verdade. já deu certo. Então tá bom. O que não tem estudo vai entender meu jeito, o que tem Verdade. estudo vai ter de dentro dele. Mas a Deus é assim mesmo. Isso é legal. Isso Mas é o legal. reino é assim, é um ajudando o outro, é um complementando o outro, é um abençoando o outro, é assim que Deus trabalha. Amém. Né? Gente, obrigado mais uma vez, Amém. tá bom? Obrigado, meu, né? Que você Vamos- me ajudou. Agradeço. Né? Amém. Então vamos fazer uma oração? Vamos, Deixa o pastor fazer agora. vamos lá, Amém. então. Vamos orar. Amém, vamos lá. Amém, vamos orar. Senhor Espírito Santo, eu quero te agradecer por esse Obrigado, podcast, por essa gravação, por cada pessoa que está nos assistindo, pela vida dos pastores aqui, Senhor, pela vida da pastora, pela vida, Senhor, do Rafael. Pai, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, eu quero te pedir, Senhor, que cada pessoa que assistir esse podcast, essa entrevista, possa, Espírito Santo, ser marcada Em pela nome de tua Jesus glória, Cristo, que o Senhor possa trazer discernimento, entendimento, revelação, sabedoria da tua presença, que os olhos possam ser abertos, que as escadas
escamas dos olhos dessas pessoas possam ser retiradas, ó Pai. Pai, eu te peço tão encarecidamente que o Senhor possa cumprir o teu propósito na vida de cada pessoa que vai nos assistir. Visita a pastora, sua casa, o seu lar, sua família, sua filha, sua filhinha, sua netinha, o seu genro. Visita a vida do Rafael, sua esposa, sua filha também. Visita cada um que está nessa sala, Senhor Espírito Santo. Meu Deus, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Libera os anjos necessários, ó Pai. Eu quero te agradecer, te engrandecer por tudo aquilo que o Senhor preparou nesse dia. Nós te agradecemos, te amamos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Acabou? Eita, Obrigado. glória. Jesus.